para nós é uma grande honra que o Fernando esteja aqui em São Paulo, né, que a Editora Vozes tenha topado vir fazer aqui esse lançamento, uma alegria muito grande. A gente tem pessoas muito queridas aqui conosco, né, isso também é muito bom de rever. Como vocês sabem, né, o professor Fernando Seff, né, é professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e eu diria assim, como eu sei que a professora Cláudia depois vai falar, eu vou deixar um pouco para ela, mas assim, eu só queria contar do meu lado com ele que nós temos estado assim, um na vida do outro aí desde 1994, ou seja, uma coisa que é do século passado, olha, do milênio passado, tá certo? Fica assim mais, né? E sempre assim, sempre o Fernando foi para mim uma pessoa muito marcante, né? Pela coragem, pela alegria, né? Porque o Fernando é uma pessoa extremamente alegre também, né? E essas são essas virtudes mesmo, né? Que o Fernando tem, acabaram fazendo que a gente mantivesse aí um contato, algumas parcerias de pesquisa sempre muito produtivas, né? E o Fernando é uma pessoa extremamente leal, né? Isso eu queria também comentar. Eu acho que a gente precisa falar, né, das coisas boas. Em geral, se usa o termo testemunha, né? Quando aquela coisa, não, porque eu fui testemunha disso, que nem sempre é uma coisa boa, né? Assim, no caso, eu tenho testemunha do bem, né? E eu sou testemunha, né, de como o Fernando é uma pessoa leal, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Fora toda a competência dele, fora toda a capacidade, né? E então, por isso que nós gostaríamos muito, né, de felicitá-lo pelo lançamento do livro, né, que chega aqui em São Paulo também, que tem uma trajetória muito digna, que é aquela que o livro dele com a Jane Felipe merece, e, sobretudo, o Fernando merece, né? E eu queria agora apresentar para vocês também a professora, que vocês já conhecem, mas só para a gente fazer aqui, né? Então, a professora Cláudia, né, que é aqui da Faculdade de Educação, uma pessoa que tem um papel de pioneirismo mesmo nas discussões sobre gênero, né, e que ela tem uma história com o Fernando daí dentro de também outros assuntos, e Amped e tudo mais. Então, eu vou também do século passado. Também do século. Então, eu vou passar a palavra, não é, para a professora Cláudia, e, por favor, a palavra é sua para começar, e daí depois o Fernando já fala também. Claro, o foco é você, Fernando, e o livro, claro. Mas, gente, assim, muito brevemente, eu queria dizer que é sempre uma alegria celebrar o lançamento de um livro, mas eu acho que ainda mais um livro desse porte, porque não é qualquer livro, é uma coletânea que traz uma produção coletiva, quer dizer, tem 25 pessoas aí, que são integrantes de um grupo, quer dizer, são integrantes do GERJ, que é um dos grupos de pesquisa de estudos de educação e relações de gênero da URGS, né, mais antigos, né? Hoje, o livro comemora 30 anos, mas hoje o GERJ já está fazendo 33, né? Então, essa grande coletânea organizada pelo Fernando e pela Jane, né? O Fernando hoje coordenador do GERJ, a Jane professora e integrante, e os dois da URGS, né? E com o prefácio da Guacira, que foi quem fundou o grupo, né? Então, assim, eu queria dizer dessa minha alegria de ver esse caminho coletivo, né? Esse caráter coletivo mesmo, de caminhos que estão registrados nessa coletânea, né? De reverberação do gênero na educação brasileira, que eu acho que tem muito a ver com isso, né? Eu comprei agora, mas eu já estava folheando ele na internet, e me lembra muito aquilo que a Butler diz, né? Um eu não pode contar a história do seu próprio surgimento, nem as condições da sua própria possibilidade, sem dar um testemunho de um estado de coisas que lhe é anterior, e é anterior, né? Eu acho que a gente faz parte de um esforço coletivo, e eu me integro nisso, né? De gente que está se tornando pertencente a uma determinada tarefa coletiva, que é de construir
um processo de inserção do gênero na educação. Na formação docente, na educação pública, nas políticas públicas de educação. Então, o GERJ, assim como o EDES, a gente comemorou o ano retrasado 20 anos aqui na FEUSP, né? 2 grupos que estão ligados à Faculdade de Educação, que fazem pesquisa, né? Que têm fonte de formação, de articulação e de resistência. Então, há 30 anos, falar de gênero nos debates acadêmicos era quase um enfeite. Eu me lembro disso muito bem, porque Jurássica também faço parte dessa história, né? Então, sabe, Fernando, é uma alegria perceber que a consolidação da perspectiva de gênero, que o teu caminho e esta coletânea que tem a ver com o teu caminho faz parte, é um processo denso, tenso e com muita potência. Eu queria terminar minha fala falando de 3. Eu acho que uma das grandes potências é o aprendizado sobre o funcionamento coletivo plural. A gente faz muito isso, né? Como é que a gente compõe, como é que a gente negocia, como é que a gente compartilha agenda, como é que a gente disputa espaço de poder. Porque inserir gênero é isso, né? Fortalece um tema, uma perspectiva de análise, briga por fomento, por divulgação, né? Eu acho que a segunda potência é como você compõe em outras instâncias. E a Amped é uma das instâncias onde a gente também é parceiro, né? O Fernando já foi coordenador do nosso GT de gênero lá. A gente atua e dialoga com diversas abordagens e perspectivas, e eu acho que isso é uma das coisas mais lindas, sabe? É um lugar onde a gente pode fazer autoavaliação e autocrítica, que eu também acho que é um raro momento de prazer, né? Então, são muitas pessoas, são muitos afetos, e eu acho que a Jane e o Fernando fazem parte desses afetos, dessas histórias, desse intuito coletivo que a gente tem de fomentar a aprendizagem sobre processos democráticos e solidários, de produzir conhecimento em gênero e sexualidade, de garantir que o GERJ não morra, que a linha de pesquisa não morra, que se contratem novas pessoas. Eu acho que em tempo de crise, como a gente vive, é ainda mais urgente, sabe? Essa aprendizagem crítica das formas de se movimentar eticamente pelas políticas, né? É por isso que eu acho que garantir a nossa sobrevivência temática e política, né, do ponto de vista do gênero, é tão importante num país como o nosso, né? E eu concluo com isso, eu concluo dizendo que é uma história que me enche de orgulho e que, a meu ver, coletâneas como essa devem ser celebradas 1000 vezes. Então, parabéns. Eu queria, bom, eu vou direto aqui para o assunto, né? Assim, não, primeiro, assim, claro, eu fico um pouco constrangido porque a coisa tem 33 anos, mas eu não estou nela há 33. Eu cheguei bem na hora da comemoração. Eu cheguei um pouco a 15 já, né? Mas em todo caso, mas eu vou aqui referenciar. Mas eu queria começar agradecendo, assim, a Roseli, que como ela já comentou, né? A gente tem parceria longa, né? O tema da laicidade, como todos sabemos, hoje em dia falar em gênero, em seguida ecoa a perseguição religiosa de alguns grupos, não tem como separar mais laicidade dessas questões. Também foi outra coisa que eu aprendi ao longo, né? Queria agradecer também a Cláudia, né? Porque assim, aqui nessa faculdade, particularmente a Cláudia e a Marília Pinto de Carvalho foram as primeiras pessoas que me mandaram ler lá no GERJ, né, a Guacira da Guimar, quando eu entrei lá, eu era aluno lá, né, então, assim, de poder ter propiciado isso. Existe também uma questão de ordem simbólica, assim, que é, assim, na minha carreira, é o livro mais importante, da editora mais importante, e tem repercutido, né, e lançar aqui também, né, vir aqui trazer o livro também é um negócio legal, já fui a outros lugares, né.
Eu queria ir direto para 4 coisas que eu queria comentar, assim, que eu acho que ajudam a entender, né, o livro e depois a gente dialogar, né. Eu não é um discurso, né, mas eu anotei para não me perder. Eu acho que para entender assim completamente, né, como se chegou neste livro, que de fato ficou grande, né, quando a editora disse que podia ser do tamanho que quisesse, eu nem acreditei, pensei que era mentira, que depois iam cortar tudo, mas o fato é que realmente no final apresentou-se e lá ficou. O que caiu fora é porque a gente mesmo tirou, não é porque outros mandaram, né? Mas eu pensei em comentar 4 coisas, assim, né? Falar, então, sobre o GERG, Grupo de Estudos em Educação e Relações de Gênero, né? Vejam, o nome do grupo não tem sexualidade, mas a linha fundada depois, ela já tem essa palavra, né? A linha se chama Estudos de Gênero, Sexualidade e Educação, que é o mesmo nome do GT da Amped, né? Então, quer dizer, quando nasceu o grupo, as questões da ordem da sexualidade não tinham ainda a dimensão que depois vieram a ter, né? E aí, então, falar do livro, e no final eu trouxe uma ou 2 provocações sobre como é que eu vejo que a questão do gênero, particularmente, transitou e hoje em dia veio habitar campos que a gente não imaginava, né? E a educação colabora para isso, né? No meio disso tudo, assim, né, então vou atacar logo isso, né? Não tem como descolar, né? A Cláudia já falou, de que assim as coisas que se fundam são fundadas por pessoas, né? A Guacira não está aqui, mas está viva, está ótima lá em Porto Alegre, né? A capa e todo esse desenho é uma homenagem a ela, né? A Guacira, depois de definitivamente aposentada, ficou ainda há muitos anos e depois parou de orientar, está lá disponível e tudo para tomar café, uma maravilha, assim, né? A gente ficar conversando. A Guacira se dedica a aquarelas, né? Então, assim, essa produção da capa tem a ver com isso, né? Ela já fez várias exposições, os alunos vão tudo lá comprar. Eu digo para eles: vocês não entendem nada de pintura, vocês estão comprando só porque a Guacira que pintou. Podia ser uma porcaria, porque vocês ficam querendo dizer que vocês acharam bonito, isso é tudo mentira, entende? Vocês vão lá porque é a Guacira que vocês leem, né? Mas, enfim, eu acho tudo muito, muito bonito. Ela publica no Instagram dela, já devem ter visto, assim, né? Folhas e tudo, né? Então a gente entra hoje em dia naquilo que um dia foi o gabinete da Guacira, lá no apartamento dela, que eu conheço de muitos anos, né? E boa parte dos livros foram substituídos por gravuras, uma quantidade imensa de lápis, giz, entende? Águas e coisas. Não deixa de ser muito interessante isso, né? Então queria comentar, assim, inicialmente, como é que o assunto vem, né? Assim, eu não estava nesse início, né? Mas eu sei bem a história, né? Eu acho muito interessante perceber, assim, que a Guacira começa com uma carreira assim, formada em História, né? E na Faculdade de Educação, como alguém que dá aula de História da Educação, e com o tempo começa a se dar conta que isto é dar aulas de História das mulheres na educação, porque a quantidade de mulheres é muito grande. Fica nisso muitos anos, entende? Até se deparar com as questões da ordem do gênero. Eu estou sendo um pouco sintético aqui, mas eu sei que é essa trajetória, já entrevistei a Guacira várias vezes, né? Assim, até se deparar de que, na verdade, não é exatamente a história das mulheres na educação, é a história das relações de gênero, nos quais as mulheres têm um protagonismo numérico, né? Então vai transitando para as questões de gênero, né? E depois começa a transitar para as questões da ordem da sexualidade, né? Então o GERG, eu gosto de dizer isso que eu vou dizer agora, o GERG tem um nome, uma sigla super comportados, assim, né? Grupo de Estudos em Educação e Relações de Gênero. Porque quem está na área sabe, né? E eu tiro o meu chapéu. Tu vai na Bahia lá, o Leandro Collin, qual é o nome do grupo? É CUS, entende? Assim, ó. Tu vai lá em Belo Horizonte, é NU, entende? Núcleo. Tu vai lá em Pernambuco, é Labexu, do Felipe Rios, os colegas. Assim, quer dizer, o GERG tem um nome mais comportado, assim, sabe? Mais cafona até se podia dizer. Mas também não é o caso de mudar o nome só porque os outros começaram a botar esses outros nomes, né? É um dos primeiros, claro, né? O Pocaí, que se formou lá, vai para o Rio e forma, então, o GENI, entende? Assim, as pessoas vão criando, né? Que nem a travesti que ela formou, o outro grupo lá, o Tulipa, travestis unidas lutando incansavelmente na prevenção da AIDS. Eu acho isso sensacional, entende? Assim, ter partido da flor e ter chegado numa sigla que tem a ver com o que se queria falar. Não, o GERG é a coisa mais comportada do mundo. É um grupo, assim, de professora de escola normal, com esse título
título, mas tem a ver com o momento em que foi criado, né? Nós já discutimos, eu e a Jane, quem sabe a gente bota um nome mais sem vergonha para dar uma, sabe? Não, é esse, nós vamos morrer com esse nome, entende? Assim, ó. Eu acho também interessante colocar que talvez nessa trajetória, né, a coisa não tivesse ganho a importância que ganhou, e alguns artigos aqui refletem isso, se essa trajetória não tivesse cruzado lá dentro da faculdade com a produção do Tomás Tadeu, que depois termina que a Guacira e o Tomás se cruzaram sob outros aspectos, vivem juntos até hoje, assim, ó, mas que é eu acho um cruzamento que não tem como não ser falado, assim, né? É o Tomás que vai inaugurar lá no nosso programa, pelo menos, a discussão de que existem pedagogias culturais, pedagogias que, digamos assim, não têm a ver exatamente com o ambiente escolar ou até presentes nele, né? Mas se expressam numa novela, se expressam num programa de governo, se expressam na fala de um político, né? Numa revista, etc. e tal, numa normativa qualquer, né? Então, assim, ó, eu acho muito feliz, e é o artigo que a Guacira tem naquele livro dela, O Corpo Educado, que em algum momento, então, a partir da noção de que há pedagogias culturais em andamento no mundo, a Guacira separa, então, pedagogias do gênero e da sexualidade, pedagogias das masculinidades, né? A palavra pedagogias, que é a que a nossa linha utiliza, eu faço questão de fazer esse acento também, né? Pedagogia é uma palavra fofinha, bonitinha, branquinha, mas não dá para esquecer que ela esconde ou mostra, entende, aquilo que vem de toda a produção do Foucault, que são modos de governamento. Como fica muito feio uma professora chegar na sala de aula e dizer: eu vim aqui governar vocês, que isso já é uma coisa que já hoje em dia já daria margem a bate-boca, entende? Mas nas ciências humanas, onde eu dou aula, no curso de história, eu vim aqui governar vocês, é rebelião na certa. Então a pedagogia diz: não, nós vamos aqui ter pedagogias ativas, pedagogia Waldorf, pedagogia emancipadora do Paulo Freire, mas na verdade está se falando de modos de governamento. Então, essa conexão ela não pode se perder. Assim, eu não vou negar que eu vou a muita banca, né, como todo mundo, e vejo às vezes as pessoas olhando para as pedagogias como assim, sabe, margaridas no quintal. Não, gente, é urtiga, entende? É queima, bota a mão, queima, entende? É modos de governamento. Eu acho que, assim, ó, esses elementos, eu poderia colocar outros, mas assim, ó, esses elementos todos que estão presentes na trajetória da Guacira, depois do Gerge, depois da linha de pesquisa, e que um pouco desaguaram nesse livro, eu faço questão de contar, então, materializar o que a Cláudia acabou de colocar agora. Eu tive a ocasião de, pelo menos 2 vezes, ser a pessoa que estava com a Guacira do lado na mesa, onde ela era a figura principal. Eu estava ali só para fazer a mediação, né? Um evento lá em Rio Grande, um outro em outro lugar. Não me lembro, na verdade, me lembro de mais de uma vez, pelo menos umas 5 fotografias eu tenho nessa condição de coadjuvante, né? E, invariavelmente, eu vou aqui representar a pergunta que foi a mais assim, clássica disso, né? Alguém levantou a mão e perguntou sobre o início dessa trajetória, que é o que tu colocaste. Eu vou fazer aqui a referência do que foi um evento na FURG, com uma coisa assim, com 1.800 pessoas, um troço fora do comum, aqueles eventos lá da Paula, né? Um menino levantou a mão lá para fazer as perguntas, depois que a Guacira fez uma exposição, e ele disse mais ou menos assim: professora, eu vim lá de Jequié, no interior da Bahia, né, para lhe ver, etc e tal, porque também a Guacira já estava convertida numa diva, assim, ó, e ele perguntou bem assim, ó: eu queria que a senhora contasse o seguinte para mim. Eu imagino que se hoje nós estamos sendo tão perseguidos com coisas de gênero e sexualidade, eu imagino que a senhora, quando começou assim, né, porque a Guacira, enfim, a senhora, né, deve ter sido assim uma coisa de muita perseguição. Queria que a senhora falasse sobre isso. A Guacira, com aquela calma dela, pegou o microfone assim, olha, eu queria te dizer o seguinte: quando eu comecei a trabalhar com gênero lá na Faculdade de Educação, e ela acentuou as palavras, ninguém ligou, entende assim, ó, ninguém nem sabia o que era isso, entende assim, ó. E durante muitos anos, assim, havia uma certa confusão. Me mandavam pessoas, alunos e coisas, porque não é gênero, então tu vai lá e fala com a professora Guacira. Não tinha a menor importância. E o guri tinha acrescentado também, né,
a questão de que, assim, ó, então a senhora começou e isso deve ter lhe rendido debates e tudo, etc e tal, na mídia ou nos congressos, né? E a Guacira disse, não, eu passei anos indo a eventos, entende? Onde no máximo eu era a terceira pessoa numa mesa, entende, de apresentações, ou seja, numa linguagem assim mais folclórica, eu não ia além de terceira prenda, se diria lá no Rio Grande do Sul, entende? Nunca fui, entende, miss nem nada. Agora, nos últimos anos, ela disse, eu comecei a ver o meu nome em matéria de jornal, entende? Sendo a responsável por coisas de teoria queer, entende? De abusos, e comecei a me assustar. Então, eu acho que isso que a Cláudia assentou, assim, eu quero aprofundar um pouco isso, porque é a questão que eu trouxe, né, do último tópico, né, depois de ter de falar do livro, né, mas eu acho que isso é uma coisa que é muito importante de ser dita, assim, de como numa trajetória de vida de uma pessoa que ainda está viva, né? A Guacira está viva, está muito bem. Assim, é possível perceber que o tema transitou da mais absoluta banalidade, num tempo em que a educação que interessava era avaliação, currículo, formação de professores, tecnologias em educação, entende? Mapas conceituais, currículo, entende? Para uma centralidade enorme, né? Por isso que, assim, eu faço questão de dizer, assim, estava casualmente comentando com a Cláudia, eu me vi nos últimos anos, que virei coordenador do GER, todo mundo aposentou, só eu que não sou aposentado lá. Então, assim, ó, eu me vi sendo convidado para abrir eventos. Eu podia me subir nas tamancas e dizer é porque eu sou muito bom. Não, é que o assunto se deslocou também para um grau de centralidade que ele não tinha. Então, colheu, né, no caso, com a minha vida, né? Então, eu estou desfrutando um pouco, né? É uma frase que eu já usei com a Guacira. Um pouco da glória que recai sobre ti, respinga sobre mim nos últimos anos, né? A Vozes, quando ligou, não ligou atrás de mim, ligou atrás da Guacira, porque ela tem 2 livros e vende muito bem. E encontrou o Fernando, né? No lugar dela, né? Então, eu acho interessante isso num período que eu sou historiador, eu considero muito curto, entende? Para um assunto ter se deslocado ao ponto de a gente poder fazer um tipo de gracejo que eu sei que tu faz também, nós já discutimos lá no nosso GT23 da Amped, que é de dizer o seguinte, assim, eu já disse isso em palestra, outras pessoas dizem, Márcio Caetano também faz essas brincadeiras, né, ao Francis também, né? Quando era criança, entende? A minha mãe dizia que se eu não dormisse logo, tinha um jacaré, um monstro embaixo da cama, né? Agora o meu maior prazer é chegar num programa de televisão com pastores e dizer o seguinte, lá vem a ideologia de gênero, entende? O meu maior prazer, entende? É de saber que eu trabalho com uma coisa que produz pânico nas outras pessoas, entende? Produz medo, tira o sono, muda o sexo das pessoas, como já foi várias vezes dito, né? As professoras estão mudando o sexo das crianças na sala de aula. As professoras não conseguem nem fazer as crianças calar a boca, quanto mais mudar o sexo das crianças. Assim, ó, eu, na verdade, desfruto hoje em dia de uma coisa que eu gosto, assim, eu sei que ela traz complicações, que é a percepção exata de que há pessoas que têm pânico moral em cima dos temas que a gente trabalha. Como diz a Jane Felipe, que de nós lá, nós atualmente só tem eu e ela já está aposentada, a Jane ainda por cima que trabalha com questões de gênero e sexualidade na infância, eu digo, bom, isso é pólvora pura, né? Porque aí a criancinha, a pobre criancinha que não pode se defender das maquinações dos adultos que vão lá e dizem para ela que não é mais para dizer todos e todas, é para dizer todes, porque ninguém tem gênero, porque depois tu vai escolher o gênero que tu quiser. Então, assim, ó, eu acho assim, eu acho importante de dizer isso quando eu penso no livro e na linha e nas outras linhas, de como esse tema se deslocou rapidamente de um capricho pessoal, né? Quando nós comemoramos 20 anos do Gerge, na fala da Guacira, ela apresentou a tese de doutorado dela, acentuando claramente, lendo excertos da tese que está publicada, né? Em que ela assumia claramente que ela trabalhava com questões ligadas ao mundo feminino e que eram uma contradição secundária do capitalismo, porque a contradição principal era a contradição capital e trabalho. Quer dizer, tu era obrigado a apresentar o teu assunto em público, dizendo já de início que ele não era um assunto tão importante, né? Coisa que hoje em dia, não, meu assunto é super importante, entende? Cai ministro, vem ministra, entende? Nós vamos processar a Damares, fecha a escola, recolhe livro, tudo é por causa do gênero e da sexualidade, né? Então eu acho super importante de acentuar essa questão, né?
né, de como rapidamente esse tema ganhou centralidade. E poderá perder também no futuro, entende? Poderá perder, por exemplo, se não costurar adequadamente com as questões de raça, por exemplo, né, que são extremamente importantes, com as questões ligadas à desigualdade na sociedade brasileira, né, que tem alguns artigos aqui que tratam disso, né? Então, assim, ó, eu com isso coloquei algumas coisas, entende, do surgimento do GERJ, né, do surgimento da linha de pesquisa. Aí também a última informação aqui que eu tinha anotado para não esquecer, a linha não surge como uma linha, ela surge como um foco temático na grande linha dos estudos culturais, que no programa lá de educação que eu trabalho, se não é a maior linha até hoje, é a segunda maior linha, porque também acho que o programa tem 68 professores, eu não recordo bem agora, mas ela é no início um foco temático e depois ela se independiza como uma linha já de muitos anos e que a gente deseja manter, né? Então tem não apenas o surgimento do tema e da linha, como um diálogo produtivo no campo da educação, com uma série de marcadores que vão ajudar isso também, né? Então essa questão está um pouco refletida aqui, né? A outra questão, então, andando um pouco mais, né? Bom, então, como é que a gente chega no livro, né? A ideia, quando se aproximaram os 30 anos, era fazer um livro, que eu acho que é um pouco a ideia que todo mundo tem na academia, né? Os outros fazem festa, bolo, comemoro, fazem bloco de escola de samba, enredo, faz carro alegórico, a gente faz livro, entende? Depois, com um pouco de sorte, poderá virar tema de uma escola de samba, né? O nosso, inclusive, dá samba, isso eu não tenho nenhuma dúvida, né? Mas, assim, ó, a ideia do livro, ela colheu com a oferta da Vozes, é isso, assim, nem a gente não foi lá, porque não imaginou que isso renderia, né? E a Vozes se interessava de um outro livro sobre gênero. Então, o livro é pouco dos 30 anos, agora 33, que aí também teve a pandemia no meio do caminho, então, claro que atrasou tudo, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, assim, ó, eu acho legal colocar, porque aí tem o papel central, aí meu e da Jane, né, que organizamos o livro, né, que é assim, ó, como é que tu te debruça nisso e tira, entende, que não seja a enciclopédia Delta La Russa, entende, porque todo mundo quer ter o seu trabalho, todo mundo pesquisou, o que nós vamos fazer se 6 pessoas analisaram ao longo desses anos histórias da Disney? Nós vamos botar 6, nós vamos escolher a melhor das 6, é muito difícil isso, entende? Então, aqui, de maneira nenhuma, pode-se dizer que assim, não, nós escolhemos os melhores, entende? Ou então, não, a gente teve que fazer uma mediação. Então, eu queria comentar algumas coisas dessa mediação, né? Por exemplo, nos pareceu, só baixar um pouco aqui, nos pareceu que algumas pesquisas, digamos assim, antigas, tá? Elas tinham que estar aqui, por vários motivos. Eu não vou me estender aqui, mas uma coisa de que assim, ó, fulano pesquisou óculos, entende, há 30 anos e chegou à conclusão que isto, por vários motivos, seja pela metodologia, seja pelo tema em si, né, pela trajetória da pessoa, isso tem que estar aqui, né. Outra coisa é que, assim, na mão contrária disso, era praticamente, eu considero impossível fazer um livro, entende, que não tratasse de ideologia de gênero, escola sem partido, porque assim seria fazer um livro de costas para o que está acontecendo na hora que se comemora os 30 anos, né? E outra coisa também que isso desatenderia, o que é uma marca dos nossos trabalhos, da Roseli também, mas eu me refiro à Cláudia, que é do mesmo campo, né? O GT23 da Amped é uma mistura de ativismo com pesquisa, né? Eu olho pela nossa mala direta, pelo nosso WhatsApp, entende? Tu entra no grupo de manhã, tu assina um abaixo-assinado contra alguém ou a favor de alguém, entende? No meio da tarde alguém põe um artigo que tu baixa para ler, de noite é um outro barraco, entende? Segunda-feira. Então, assim, ó, esse é um DNA de todo mundo. Então, também não tinha como ter um livro que não desse alguma opinião sobre as questões ligadas à coisa do pânico moral, entende? As coisas da norma, né, que é até o artigo que eu escrevi, e que trouxesse esse conjunto de personagens, travestis, transexuais, essas coisas. Então, um pouco disso tem aqui, né? No meio do caminho tem também essa questão de, digamos assim, render um pouco de homenagem para os trabalhos que lidam com escola. Educação não é apenas escola, mas evidentemente nós estamos aqui um dia de semana, assim, né, que é só para lembrar os dados do censo escolar de 2022, que foram publicados na data, graças ao novo governo, porque todo mundo sabe que os de 2021 saíram em outubro de 2022, e nós estamos agora recém em março, e esse governo
conseguiu não apenas publicar os dados, como fazer 4, 5 conjuntos de slides que tem. Então eu posso dizer já em março, o que no ano passado eu só conseguiria dizer em outubro, né? Quer dizer, o Brasil tem uma população escolar na educação básica, né, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, de 47 milhões de pessoas. A Argentina, ali do meu lado, tem 35 milhões. Né? Se nós resolvêssemos provocar os argentinos, a gente podia dizer que nós podíamos invadir o lado de lá só com os alunos daqui, não precisava levar mais ninguém, e colonizar o país inteiro, entende? O Uruguai nem se fala, tem só 3 milhões, entende? Nem ia caber todo o alunado brasileiro lá dentro. Então, assim, ó, eu acho que a gente também não pode deixar de considerar que um livro que trata de educação, sexualidade e relações de gênero, ele tem que dialogar com o fato de que depois de 88, com a Constituição Federal, nós botamos todo mundo para dentro da escola, e isso dá uma gente que não acaba mais. 47 milhões é um mundaréu de gente, entende? Assim, na verdade, assim, é uma população superior a todos os países da América Latina, menos o Brasil e o México. Então, assim, esses números também, de alguma maneira, eles impactam. Quer dizer que quando se decide, como aqui tem artigo, que tu vai colocar numa diretriz de educação infantil que vai se abordar gênero, não é pouca gente que se trata que vai ser atingida. Quando tu consegue colocar ou retirar de uma BNCC a referência a gênero, tu tá jogando com 20, 25 milhões de pessoas, entende? Essa é que é a verdade. Isso que eu estou considerando só os alunos, estou deixando de lado o corpo de docentes, todo mundo que orbita ao redor, né? 47 milhões de pessoas estudando. Esse número não está muito claro no recenseamento, né? Mas dá mais ou menos umas 30 milhões de famílias envolvidas nesse negócio. Então, os números escolares são muito importantes no Brasil, né? Assim como também não podia deixar de estar aqui no livro, e tem então artigos, essa análise do que genericamente a gente tem chamado de pedagogias culturais, né? Então, pedagogias do gênero e da sexualidade. Ninguém vai minimizar aqui o fato de que algumas novelas no Brasil impactaram fortemente as discussões sobre homossexualidade, bissexualidade, lesbianidade, etc. e tal, né? Então, assim, independente de considerar se a Globo é boa, se não é boa, se é golpista, se não é golpista, o fato é que há um conjunto de mídias, redes sociais e artefatos culturais, que é o termo que a gente usa, né, que elas, na verdade, implicam colocar em discussão, né, modos de governamento que têm a ver com gênero e sexualidade. E se considerar que uma grande parte dessa produção é consumida por crianças e jovens, que ao mesmo tempo de serem crianças e jovens são também alunos, né, porque a escolaridade hoje em dia atinge 99% no ensino fundamental e tem números muito bons no ensino médio e na EJA, né? Então tem tudo isso, digamos, compôs o livro, né? E algumas outras escolhas nossas, né, de temas, por exemplo, assim, por que, digamos assim, um artigo sobre educação física? Porque é uma avaliação nossa no grupo lá, no GERJ, e assim, de que nos últimos anos as coisas também se deslocaram do erótico, do gênero e da sexualidade para discussões propriamente do corpo, entende? Então, ciências que lidam com o corpo, né, tem a ver com a nossa oferta de disciplinas lá, né? Tem a ver com esses dados um pouco difusos, mas que saem de vários países, né? Eu sei que pode parecer uma ofensa para os mais jovens e um elogio para os mais velhos, mas os dados têm mostrado que as pessoas jovens transam menos do que as mais velhas. Eu gosto de dizer isso para meus alunos. Na idade de vocês, eu já tinha feito muito mais do que vocês, segundo as estatísticas. Eu não estou aqui, não tenho condições de saber, mas as estatísticas são a meu favor, entende? Assim, o fato é que hoje em dia, como muitas pesquisas mostram, os investimentos da ordem do embelezamento e do corpo, eles não são mais ligados diretamente a quem eu vou dar, quem eu vou comer, entende? Eles têm uma outra circulação. Então, é também do nosso campo, né, que sempre se ocupou sobre as coisas da corporalidade, começar a discutir quando é que as coisas do erótico se afastam um pouco, né, desse referencial do corpo. A educação física, por exemplo, né, é uma área que tem a ver, né? E a outra coisa que se tentou fazer aqui é também essa percepção que é um pouco própria dos programas de educação, mas na linha de gênero ela é bastante forte, que a gente fez um levantamento, particularmente eu andei nos Lattes aí para olhar, né? Tu te dá conta que para um programa, para uma linha que está dentro de um programa de pós-graduação em educação, de uma faculdade de educação, a gente, na verdade, orientou pouquíssimas pedagogas, porque é um tal de gente da dança, gente da psicologia, gente da enfermagem, até médico, enfermeiro, então nem se fala, enfermeira, entende? Aí tu te dá conta, bom, tem aí 2 movimentos que de alguma maneira
tinham que pingar aqui no livro também, né? O primeiro de que, assim, dito em linguagem bem comum, entende? Os programas de educação, em geral, são uma casa da mãe Joana, entende? Todo mundo acha que aquilo que faz tem alguma coisa a ver com educação. Eu sei disso porque, além de estar credenciado lá, eu sou credenciado no programa da história. Agora eu estou saindo de lá porque eu quero me dedicar, nos últimos anos, só às questões do gênero, né? E eu me dou conta que no programa lá da história, eu só dou aula para gente formada em história. É isso, a pessoa fez história, mestrado em história, doutorado em história, até pode discutir gênero, mas é sempre dentro da história, entende? Na educação, tu começa a perguntar, eu vim da dança, professor, eu sou da música, entende? Assim, ó, direito, entende? Nos últimos anos apareceu gente do direito. Eu tive que dizer para um guri numa seleção assim, ó, tu já te deu conta que formado em direito, o título de doutor em educação, tu não vai passar em concurso nenhum, porque não vai nunca ter um concurso nem da educação e nem do direito que vão querer esse tipo de coisa, entende? Assim, ó, mas eu não pretendo fazer concurso. Bom, então tá, eu só falei para ninguém, entende? Assim, ó, é isso, entende? E quando uma pedagoga faz tese, dissertação lá, ela faz por motivos políticos, é a Maria do Rosário, entende? A Maria do Rosário é deputada, se formou lá, ela não fez porque ela é pedagoga, ela fez porque é deputada federal, comissão da pedofilia, etc e tal, todo mundo sabe, um dia bateu lá naquelas fiscalizações, encontrou um próprio parente dela fazendo, então ela veio fazer lá. Agora, a última coisa que eu diria é que ela está fazendo isso porque ela fez pedagogia e quer fazer depois na área de educação, porque é deputada há anos, está na mesa diretora da Câmara agora, então, e que os motivos que a levaram para esses temas, entende? Não foram motivos propriamente, né? Então a gente lá é uma linha que se um dia brigarem dizendo assim, vocês ofertam vaga e ninguém da pedagogia faz. A verdade é que é isso, entende? Vem gente de outros lugares. Então tudo isso, né, tinha que estar aqui. E para finalizar, não queria me alongar demais, né? Eu aqui vou me atrever, já fiz por escrito, então fazer falando até já tá escrito, então já está... É assim, ó, a Joan Scott, no artigo que é muito clássico, né, que a Guacira traduziu primeiro, depois traduziu a segunda vez, e quando foi publicada a primeira vez no Brasil, em revista mesmo, saiu lá na Educação e Realidade, né? Ela faz uma afirmação que é bastante fácil de concordar, mas é também bastante fácil de perceber como se deslocou, né? Ela vai dizer lá, mais ou menos assim, eu não peguei bem a frase lá, eu coloquei do meu jeito aqui, eu quero acentuar, né? Ela vai dizer assim que, aparentemente, em algum momento lá do texto clássico, gênero, uma categoria útil de análise histórica, né, o nome do artigo, sempre me interessou muito, porque ela é historiadora, eu também sou de profissão original, né? Ela diz assim, aparentemente, a guerra, a diplomacia e a alta política não têm a ver explicitamente com relações de gênero, e parece que o gênero não se aplica sobre esses objetos. Assim, né, ele é, então, o gênero irrelevante para historiadores das questões da política e do poder. É porque ela não sabia que existia uma pessoa chamada Damares, entende? Um governo chamado Jair Bolsonaro, um exército de pastores, entende? Políticos de toda ordem, entende? Assim, que fazem da coisa. Eu sigo uma vereadora eu sigo alguns perfis de direita, dessas pessoas obcecadas pelo sexo, né? E uma delas, dou até a dica, né? Jessicão, a opressora, é assim como se diz mesmo, eu sei que pode parecer uma maluquice, mas existe, é uma vereadora da cidade de Londrina. Londrina é uma Bento Gonçalves lá do Paraná, uma Caxias do Sul do estado do Paraná. Então, assim, ó, é aquela vereadora que aprovou, Londrina foi a primeira cidade do Brasil que aprovou, né, aquele projeto que agora está transmitando na Câmara lá de Porto Alegre, né, que proíbe a produção de gêneros alimentícios, pães, bolachas, etc. e tal, na forma de órgãos sexuais. Uma coisa é aprovar lá em Londrina, outra coisa é aprovar no Rio Grande do Sul, onde a gente passa o tempo inteiro chamando o pãozinho pequeno de cacetinho, o pão médio de cacete, e só não se chama mais o de 1 quilo de cacetão, porque não se vende mais. Mas quando eu era criança, ninguém se envergonhava de pedir na padaria isso. Então eu quero ver o dia que os vereadores puserem aquilo em discussão, entende? Eu já imagino os cartazes que nós vamos escrever para levar na Câmara, entende? Para lembrá-los de que o nosso estado é um estado que tu encosta no supermercado e diz eu quero 4 cacetinhos, e aí vai ser proibido fazer pão no formato. Então, assim, ó, esta vereadora obcecada pelos temas do sexo, uma mulher lésbica, jovem, de direita, aquela que quando se elegeu, foi o que me chamou a atenção, o repórter vai lá, pela primeira vez na história da Câmara de Londrina, né, se elege uma vereadora lésbica, né, então a senhora pretende defender as pautas? Ela imediatamente responde assim, ó,
eu me elegi pela direita brasileira. Eu vim aqui tratar das pautas da direita. Ou seja, não tem nada a ver, entende? Então, assim, ó, eu quero dizer assim, ó, essa afirmação da Scott, eu acho super legal de dizer, e aí fazendo minhas as palavras da Sônia Corrêa, que é assim, quando ela fala que o Brasil tem uma tempestade perfeita nessas coisas, né? A gente também, em poucos anos, inverteu isso, assim, né? Gênero tem a ver com a alta política no Brasil. Gênero ajudou a eleger o Bolsonaro. É a coisa as pessoas acreditarem. Eu estive num programa de TV em São Paulo, de rádio em São Paulo, há muitos anos atrás, né? Onde 2 pastores, eu, a apresentadora, uma outra moça, né? 2 pastores diziam claramente que sim, o governo aqui, né, do Haddad, tinha feito mamadeiras de piroca. Então eu perguntei, assim, tentando controlar o riso, né? Bom, mas onde elas foram parar? Eles esconderam tudo, entende? Eu digo, meu filho, é o seguinte, assim, ó, eu trabalho há anos com escola. Se tivessem distribuído uma mamadeira numa cidade perdida lá no Acre, entende? Assim, ó, as crianças teriam transformado isso, graças ao celular, num assunto nacional e em uma semana. É impossível isso, entende? Assim, ó. Em segundo lugar, eu sou servidor público há uns 40 anos, assim, alguma licitação tem que ter se feito no serviço público, tem que descrever o bem a ser comprado. Como é que escreveram? Não, mas o senhor sabe quando eles querem esconder, eles escondem. Sabe aquela coisa que tu não consegue provar? Então, assim, eu quero dizer assim, eu queria terminar com essa provocação para os tempos de hoje, assim, né, de como é que a gente na área de educação, é um tema que me agrada muito, qual é a nossa contribuição quando a gente vê que o assunto escapou para a grande política, quando tu vai a um debate e quem está do outro lado é um senador, inclusive lá no Rio Grande do Sul é o Mourão agora. 8 anos nós vamos pagar para ele não fazer nada e fazer golpe. Assim como pagamos 8 anos para o Lazia Martins não fazer nada, agora foi substituído por um que, assim, aí você até ele vai tentar produzir golpe. Então, assim, eu acho interessante isso, assim, de como no campo da educação a gente é chamado hoje em dia para debates aonde as noções de currículo, etc., elas não interessam outros pânicos. E eu não vou negar, e com isso eu encerro mesmo, né? Eu tenho dito para algumas colegas, homens e mulheres, né, de que assim, a gente vai ter que saber lidar com outro discurso da ordem da política. Porque assim, não é nem a questão de se nós vamos citar ou não Paulo Freire, que se converteu num inimigo, né, assim, para muita gente. É a questão também de que essas pessoas acionam gênero e escola numa pauta que ela lida com outras categorias da ordem da política. É por isso que, assim, uma vez a cada mês e meio eu vou lá almoçar com a Célia Pinto, aquela cientista política que tem lá, que eu gosto muito dela, entende? Em geral, para apanhar, porque eu venho com umas questões de educação, e a Célia me diz assim, ó, isso aí parece coisa de quanto era de centro acadêmico, Fernando. Nós estamos falando da grande política. Aí começa, eu tentando me explicar o que é a grande política, entende? Porque eu, dentro da sala, eu sempre achei a sala de aula politizada, mas agora eu acho que ela é. Mas agora me dou conta que os atores, os interlocutores são outros, entende? Não, é isso, eu vou lá na Assembleia Legislativa, na Câmara, e o meu debate, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, esses 2 anos agora, que eu acompanhei lá um vereador, as discussões foram sempre com uma vereadora cujo nome é a comandante Nádia. Não tem nada a ver com educação, eu estou discutindo com uma pessoa da polícia, entende? Que está sempre querendo aprovar projetos para regular a escola. Então não adianta eu chegar lá e dizer, não, mas assim, a Base Nacional Comum Curricular, essa gente nem sabe o que é isso e nem se interessa por isso, entende? Então eu termino com essa provocação, assim, de que eu acho que tem um pouco da coisa da Sônia Corrêa, que é assim de que o Brasil produziu uma tempestade perfeita nesse caldo de pânico moral, governo, direita, trumpismo, Bolsonaro, né? Que eu acho que nos leva, nos próximos anos, né, a discutir gênero, sexualidade e educação e escola na conexão com coisas da grande política. Eu não sei bem por onde é que vai. Particularmente eu acho isso fascinante, mas reconheço, entende, que se daqui a alguns anos se fizer um outro livro, o livro vai falar talvez mais dessa grande política, né? Era isso, assim, não sei se me fiz claro, mas assim, né, eu acho que essas coisas, elas dizem um pouco desse esforço de fazer o livro, né, onde muita coisa ficou de fora, mas enfim, também não tem como, né. Era isso, gente, muitíssimo obrigado, agradeço mais uma vez a oportunidade. Obrigado.